Olá, meus amigos. Os economistas discutem se o Brasil está caindo na estagflação, a terrível combinação de estagnação econômica com alta generalizada dos preços. Quem acha que não, argumenta que a inflação ainda é baixa e passível de controle. Os que dizem sim, alegam que a tendência é de piora inflacionária, o que nos levará à estagflação, uma vez que o Brasil já está estagnado. Mas, ao par das divergências, existe um grande consenso. Chame-se estagflação ou não, dê-se o nome que quiser, o que está ocorrendo na nossa economia é um processo devastador para a renda popular, uma calamidade social. Há duas categorias na classificação de pobreza de acordo com os parâmetros internacionais. Tem os pobres e os extremamente pobres ou miseráveis. Em janeiro, o IBRE da Fundação Getúlio Vargas apurou 12,8% de brasileiros na miséria. O mesmo IBRE, no ano passado, estimou que o número de pobres, aí incluído esses miseráveis, passaria da marca de 35% em 2021, após o fim do auxílio emergencial do governo. A ajuda financeira volta agora em abril, porém bastante reduzida. Parece insuficiente para reverter a explosão da pobreza. Talvez no máximo consiga amortecê-la. A pandemia tem tudo a ver com o empobrecimento brasileiro. O Brasil virou o maior epicentro de contaminação e mortes. Mais Covid é mais desemprego, mais perdas. E por que é tão difícil para o brasileiro enfrentar uma crise sanitária que é global? A resposta parece óbvia: a má gestão do governo. E má gestão agravada pela desigualdade social no país, um dos mais desiguais do mundo. A diferença de condições entre os brasileiros na pandemia é gritante. Os ricos, os bem empregados e os servidores públicos ficam em casa com as rendas preservadas e evitando o contágio, enquanto o povão se aglomera no ônibus ou metrô e se expõe nas ruas para buscar a sobrevivência. As ações e omissões governamentais ampliaram essas diferenças em vez de reduzi-las. Mas a pandemia não explica tudo. Ela só aprofundou problemas e acelerou tendências que já existiam. O empobrecimento brasileiro reflete a perda de valor da nossa moeda, o real, que compra cada vez menos. Ocorre no Brasil um fenômeno singular que já comentei aqui para vocês. As nossas commodities estão bombando no mercado internacional. O agronegócio de exportação está espetacular. São mais dólares entrando no país. Pela lógica, isso deveria estar valorizando o real, como aconteceu em períodos anteriores de forte alta das commodities. Nos anos 2000, vocês se lembram, os brasileiros não só compravam muito mais, como ainda faziam as suas compras em Miami. Tal a força então do real, turbinado pelas commodities. Hoje, apesar dos recordes de cotação da nossa soja e outros produtos, o real é a moeda que mais cai diante do dólar. No ano passado, queda de quase 30%. Este ano, até meados de março, mais de 8%. Para comparação, a moeda da Austrália, um país exportador de matérias-primas como o Brasil, aliás, é o nosso maior competidor no mercado de minério de ferro. Pois então, a moeda australiana já se valorizou 30% com a alta das commodities. Está acontecendo lá o inverso do que está acontecendo no Brasil. A fraqueza do real deixa tudo mais caro para o consumidor, inclusive alimentos que nós exportamos. A inflação oficial, IPCA, deve bater em 7,5% até meados do ano, segundo as projeções do mercado. Alguns produtos básicos têm subido muito, muito mais. A inflação, gente, é uma máquina de empobrecer. Corrói o poder aquisitivo. Os mais ricos, claro, têm como proteger melhor seu patrimônio, como fizeram em relação ao Covid. Já os mais pobres ficam expostos à privação de tudo, até de comida. A questão é,
A inflação vai parar no 7,5% e depois recuar? Ou vai continuar subindo no segundo semestre, cada vez mais alta? Impossível saber. Impossível ter qualquer certeza ou segurança em relação ao Brasil. E como a confiança é essencial aos negócios, os donos do dinheiro grosso estão se afastando do nosso país. Fuga de capitais, que explica a queda do real. A cada semana temos notícia de um grupo ou fundo que está recuando em seus investimentos aqui. E não é para menos. Não bastasse a pandemia fora de controle, o país vive mergulhado na confusão política e jurídica, não consegue deter a deterioração veloz da sua economia. Voltando à polêmica da estagflação. Os economistas estão certos quando dizem que a inflação brasileira pode ser controlada, mas também certos estão quando já veio o Brasil na rota da estagflação. Os dois cenários são possíveis e não são contraditórios. De fato, a inflação chegou a um estágio em que tanto pode ser domada como escapar do controle. O que vai ser? Bom, depende de como irá agir o governo e reagir a sociedade. O presidente Bolsonaro, maior autoridade do país, vai trabalhar contra ou a favor da estagflação? A pergunta é crucial. O normal seria o governo se mobilizar contra a alta dos preços e o empobrecimento. Mas o presidente sugeriu em declarações recentes estar se preparando ou esperando uma situação limite, um quadro de convulsão social que justifique a adoção de um estado de sítio ou algo similar. Enfim, uma situação de emergência para intervenção mais direta e agressiva das suas forças armadas, as oficiais e as extraoficiais. Bem, se o plano é produzir o caos para dominar pela força, Bolsonaro só precisa deixar a inflação correr solta como a pandemia. Apenas subir os juros para proteger os ricos e não tocar na questão fiscal. Continuar gastando para pressionar o real para baixo. E pronto, receita simples como bolo de liquidificador. A máquina de empobrecimento produzirá fúria popular suficiente para o cenário de saques e rebeliões previsto pelo presidente. A estratégia do caos, a política da terra arrasada, foi muito usada ao longo da história humana por militares e governos militarizados. É de fácil execução, mas é perigosíssima, traiçoeira, nunca acaba bem. Se Bolsonaro insistir em fazer vista grossa para a queda do real, a escalada da inflação e o empobrecimento do povo, ele vai se dar mal, muito mal. Ao apostar no caos, na fúria do povo, Bolsonaro estará soltando um monstro do qual nunca terá controle e que pode devorá-lo na primeira chance. Melhor dizendo, irá devorá-lo, como nos filmes de cinema. Mas o que seria um bom final nas histórias de ficção é uma grande tragédia na vida real. É trágico ver um povo sofrido como o brasileiro chegar às raias da privação, da desesperança e da indignação. E mais trágico ainda é saber que, de outra maneira, sem dor e sofrimento, o povo não entenderia e aprenderia com os próprios erros e escolhas. E sem aprendizado não há evolução. Eu sou Raquel Faria e agradeço de coração a audiência de vocês. Por favor, muitos likes, comentários e compartilhamentos. Sejam generosos. Espero todos de volta no próximo comentário. Um grande abraço.